Bem, nesse segundo vídeo vamos falar sobre os cenários, que nós estamos vivendo, as transformações digitais, sociais, econômicas e tudo mais, não tanto econômicas no nosso vídeo, mas as transformações existem, mas não é o objetivo em falar sobre elas, mas a gente vai falar sobre um pouco de economia digital também, porque é o motor, da transformação digital, e a gente, para isso, vai falar um pouco sobre o vídeo do Mussak, o professor Mussak, que fala sobre os cenários para 2025 e vamos falar também sobre a vida após o smartphone, ou seja, os temas que a gente propôs para discussão na aula passada. Quando a gente fala em cenários para 2025, e eu comentei isso na aula passada, que a gente teve aí um salto, um impulso nessa transformação digital que era inimaginável, que nós tivemos aí com a pandemia, isso engloba tudo, todos os setores profundamente, e isso envolve a gente pensar de maneira diferente sobre o que a gente faz, sobre como a gente age, e aí nós estamos falando de uma disciplina de introdução à modalidade educação à distância que tem tudo a ver com esse cenário 2025. Como a gente falou na aula passada, não há mais como pensar num mundo exatamente igual ele era, no nosso jeito de lidar com o trabalho, com a educação, como ele era 10 anos atrás. Esse salto de pensamento, de posicionamento em relação à tecnologia, ele não pode ser descartado. Isso tem uma importância tão grande e uma relevância e um impacto tão grande na sociedade, que possivelmente é muito difícil imaginar a nossa vida em 2025, mas dá para a gente ter alguns sinais. E os sinais são vistos nesses conteúdos que eu propus na semana passada para a gente entender melhor. Algumas coisas elas são puxadas pela própria sociedade e outras não tão puxadas, ou seja, aquelas que são puxadas são mais previsíveis, Quando você deseja, quando você quer alguma coisa, a sociedade quer alguma coisa e exige que a ciência desenvolva e traga essas soluções. Mas tem muitas coisas que vêm da ciência e que chegam à sociedade, que transformam as nossas vidas, mesmo que a gente não estivesse pedindo por elas. E essas coisas estão acontecendo num ritmo cada vez mais veloz, e isso vai mudar o nosso pensamento em relação à educação, à cultura, a trabalho, a tudo. E aí a gente falou um pouco sobre isso na vida após o smartphone, até muita gente duvida, Eu mesmo duvidei quando eu ouvi essa expressão pela primeira vez. Eu falei, isso é mentira. E eu fui acompanhar os números, E os números mostram que realmente há uma desaceleração na produção de smartphones. E aí, o que vai ser? Então, tem várias possibilidades, da gente ter essa transformação. Algumas coisas eu tratei de maneira humorística, dentro da palestra, do TED. Mas isso mostra um pouco desse cenário futuro, onde você vai ter cada vez mais interações com assistentes, com máquinas. Existem até preocupações, porque as crianças já estão entregando a atividade de fazer, por exemplo, dever de casa à sua Alexa, ao seu Google Assistente, ao seu Siri, porque eles já são tão eficientes que eles já podem fazer trabalhos, às vezes, melhores do que... Existem as duas possibilidades, deles ajudarem as crianças a fazer os seus trabalhos, o que seria o mundo, o mundo perfeito, o mundo ideal. Mas existem, lógico, as crianças que estão deixando para que os assistentes façam os seus trabalhos, Ao invés delas aprenderem, elas estão terceirizando isso para assistentes pessoais que são capazes hoje de fazer pesquisas, de interpretar, de reconhecer, de filtrar, de fazer uma curadoria de conteúdo que muitas vezes as pessoas não têm essa capacidade de fazer, porque o excesso de informação é muito grande. Então e aí tudo isso nós estamos falando, porque nós estamos falando de introdução, modalidade EAD, nós temos que falar sobre o propósito da gente estudar, o propósito da gente aprender. E a ferramenta em si, ela não muda o nosso propósito. E aí, assim como lá na vida após o smartphone, eu falo que as coisas que a gente fazia antes do smartphone, a gente continua fazendo nele e vai fazer após ele. Depois que ele deixar de ser importante, o ponto central da tecnologia nas nossas vidas, a gente vai continuar fazendo. Da mesma forma, por que a gente estuda, por que a gente aprende? Isso não muda, o propósito é o mesmo, a gente precisa evoluir, a gente precisa se adaptar, a gente precisa se capacitar, se habilitar, criar novas capacidades de compreender o mundo, de resolver problemas. É para isso que a gente aprende, que a gente busca o conhecimento, o estudo. E o que acontece com a transformação digital é que a gente vai fazer isso usando suportes diferentes, mas o propósito é o mesmo. Então, isso eu acho que é o mais importante, e
tem só algumas pequenas diferenças que eu acho que vale a pena a gente falar. E uma dessas pequenas diferenças é que antes nós podíamos ter uma postura bastante passiva em relação ao conteúdo, ao aprendizado, porque isso era o mais comum. Na verdade, era isso que se esperava de nós muitas vezes, que nós não contestássemos, que nós não dialogássemos, nós não discutíssemos, e durante muito tempo esse modelo foi aceito, proposto e aceito, né, pela sociedade toda, pelos estudantes, pelos professores. Então, essa é algo que é uma discussão muito mais fora da tecnologia de educação à distância ou qualquer outra tecnologia educacional do que dentro da tecnologia. É uma mudança muito mais de postura diante do processo de aprendizado que, para realizar o seu propósito de ser melhor, de ser uma pessoa mais capaz, mais habilitada, você não precisa usar mais tecnologia, você precisa mudar a forma como você encara, e aí vem os métodos, as metodologias ativas, as novas propostas, né, de lidar com esse aprendizado significativo, ativo dentro dessa cultura digital. Então essa é a ideia da gente pensar e se posicionar em relação ao seu processo de estudos dentro dessa disciplina e desse curso. Se é que você ainda não parou para pensar sobre isso, quero te ajudar, né? O que acontece é que, e aí eu vou falar sobre uma expressão que não é muito comum, mas é até comum, mas as pessoas não sabem muito, não lidam muito com a explicação sobre isso, que é a explicação da Web 2.0. Para isso eu vou falar bem rapidamente da linha do tempo. A internet em si ela foi criada nos anos 60, tá? Que é a capacidade de conectar um computador com o outro. Nos anos 70 ela evoluiu bastante, mas ela não era aberta ao público. Nos anos 80 ela começou a ser aberta ao público, não aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos principalmente. Quando eu falo público, é nós, a sociedade em geral. A internet já existia para ser usada para fins de pesquisa científica, fins militares, né? Ela só passou a ser acessível à sociedade civil a partir dos anos 90, no começo dos anos 90 nos Estados Unidos e no meio dos anos 90 aqui no Brasil, com os primeiros provedores de acesso à internet que você pagava para poder ter acesso a ela. Então ela é relativamente recente. Também em 1990 foi que surgiu a web. E o que é a web? É esse ambiente do navegador. Quando você entra num Explorer não existe mais, num Firefox, num Chrome, né, no Mozilla Firefox, no Chrome ou no Safari, tem vários navegadores. Quando você entra no navegador e coloca lá www.algumacoisa.com, você está entrando na web. A web é a teia de conhecimentos, de links, de hiperlinks que te levam de um lugar para outro. Tá. Essa web foi criada em 90 e ela foi evoluindo ao longo do tempo, colocando multimídia. No começo era só texto, depois veio foto, depois áudio, depois vídeo, né, e ela virou essa miríade de informações de todos os formatos e tipos e tecnologias, né, que a gente utiliza hoje em dia. Mas lá no meio dos anos 2000, né, já tem algum tempo, mais de 15 anos, um editor, né, de uma revista chamado O'Reilly, ele olhou para a web e falou: a web mudou. E isso, veja bem, é lá no começo dessas coisas que eu vou falar para você. Essa web mudou porque no começo, até 2004, 2005 por aí, a maior característica que você vê na web é a mesma característica que você via nos sistemas de broadcast. O que é um broadcast? Televisão, rádio, né? Qual a característica que esses dois sistemas têm? Existe uma empresa, né, uma organização, normalmente uma organização de mídia, né, que produz o conteúdo e ela irradia esse conteúdo para que as pessoas assistam passivamente. Isso acontece com o rádio até hoje, com a televisão até hoje, e com jornais, né, os grandes jornais impressos eram assim, com as revistas, né, grande parte da comunicação da mídia até aquele momento, ela era passiva. Passiva no sentido de consumidores passivos de conteúdo produzido por grandes corporações, grandes grupos de mídia, até o momento em que, e aí vem a grande revolução do nosso comportamento e a nossa relação com o conhecimento e com a informação. Até que esse cara percebeu, ele não inventou a Web 2.0, mas ele percebeu que a web tinha mudado os hábitos das pessoas. E elas deixaram de ser apenas consumidores passivos e passaram a ser produtores de conteúdo. E uma rede enorme. Isso não foi o primeiro cara que falou sobre isso, tem um cara chamado Nicolas Negroponte que já falava sobre isso lá em 1990. Comecinho dos anos 90 ele já falava sobre isso, que a internet ia mudar. Tem um livro dele chamado Vida Digital, Being Digital, muito interessante. Apesar de antigo livro, ele é um professor do MIT, que ele previu tudo isso que a gente está fazendo agora, né, e ele fala sobre que hoje tem um nome de prosumer.
É diferente, em inglês, prosumer, né? Em português seria o prosumidor, que nós somos, além de consumidores, quase todos nós somos também produtores de conteúdo. E aí a prova mais óbvia disso é você pegar uma rede social qualquer, que são hoje os maiores fenômenos de mídia, né, que nós temos, a gente se alimenta de informação através das redes sociais, e você olhar, se as pessoas saírem e não produzirem nenhum conteúdo, se as pessoas não publicarem, não curtirem, não compartilharem, o que tem na rede social para você fazer? Nada. O Facebook não produz conteúdo. Né? O Instagram não produz conteúdo. Nenhuma foto que está no Instagram foi tirada pelo pessoal do Instagram, pelos funcionários do Instagram. Eles não compraram e publicaram isso. Todo o conteúdo das redes sociais é produzido pelos usuários. E os usuários são consumidores de conteúdo, mas ao mesmo tempo são produtores de conteúdo. Então eles fazem esse trabalho de produzir textos, fotos, áudios, vídeos, memes, né? Hoje, que são fenômenos de comunicação, né, e que estão disponíveis, né, nessas redes sociais. Mas não é só isso, só redes sociais. O YouTube, se você tirar os vídeos dos usuários, né, não tem conteúdo. A própria Wikipédia, que é algo que nós vamos falar nesse módulo, a Wikipedia, né, aqui no Brasil o pessoal fala mais Wikipédia, né, mas a Wikipedia é uma caixa vazia. Todo o conteúdo que está lá foi criado por usuários. Não é, diferentemente da Barça, né, da Enciclopédia Britânica, que você tem editores, né, que colocam o conteúdo, que colocavam, né, o conteúdo nessas enciclopédias, a Wikipédia é uma caixa vazia, e quem colocou o conteúdo lá foram pessoas como nós, que muitos de nós só consomem, mas tem não é uma grande parcela, mas um grande número de pessoas que contribuem para que a Wikipedia tenha conteúdo dentro dela. E essas pessoas estão contribuindo, gerando mais conhecimento, gerando conteúdo, e aí tem todo um trabalho de verificação. Eu coloco um conteúdo lá, outra pessoa vê e fala, não é bem assim. A pessoa pode contestar, modificar, né? Essas modificações elas são moderadas por pessoas que são editores já com mais experiência. Então todo esse trabalho é um trabalho colaborativo, que é algo que tem muito a ver com o que a gente está falando dessa mudança de comportamento, dessa mudança de postura nossa em relação ao conhecimento, à informação, processo de aprendizagem, que é um processo colaborativo e de produção conjunta. Não dá mais para pensar em apenas eu me sentar diante de uma tela, diante de um livro, diante de uma página e ter uma postura passiva de consumo exclusivamente de conteúdo. E isso é um modelo ultrapassado. E essa Web 2.0 é a web onde você tem as pessoas como protagonistas da web. As pessoas, os usuários, né, apesar, né, de toda a discussão sobre qual é o produto, que se eu não pago, né, tem toda uma discussão sobre por que todos esses serviços são gratuitos, né, esses serviços de redes sociais e todas essas coisas que a gente usa, como o Wikipédia vive de doações. Inclusive, se você gosta e usa a Wikipédia, entra lá no site, faz uma doação, que eles precisam de dinheiro para manter a infraestrutura de tecnologia. O YouTube vive de propaganda, lógico, óbvio. A gente fica de saco cheio quando você começa a ver um vídeo e aparece lá uma propaganda no meio do vídeo, que é a mesma forma de remuneração da televisão, do rádio, do jornal, né, impresso, que não tinha jeito ele continuar vivendo gratuitamente. Então, e aí tem toda essa questão, né? Se você não paga pelo serviço, é porque, na verdade, o produto é você, né? Você que está sendo usado como... a sua atenção está sendo comprada pelas empresas que querem, né, atrair a sua atenção. Mas isso é uma questão muito mais comercial do que sobre o assunto nosso, que é educação. Então, a Web 2.0, ela trouxe essa visão nossa, né, que a gente não é nova, a gente está falando de 15, 16 anos atrás, que a gente mudou esse comportamento. A gente mudou esse comportamento em geral, né? Nós já estamos lidando de maneira diferente com entretenimento, com as relações sociais, né? E isso não tinha acontecido ainda na educação. As pessoas continuavam aprendendo de maneira passiva, aprendendo sem se preocupar em interagir, em produzir, em colaborar, né? E muito mais consumindo conteúdo proposto por um professor, instrutor, tutor, quando, na verdade, os seus hábitos na vida mudaram, né? E aí a gente não pode descartar ou ignorar essa mudança social, né, que nos afeta todos os dias, quando a gente colabora, quando a gente usa, discute, contesta, apresenta novas ideias, propostas através de redes sociais. Nós estamos tendo uma atitude Web 2.0, que a gente tem que levar isso para a educação também. Então, estar aqui dentro desse curso é um compromisso nosso, não um compromisso meu, ou do coordenador do curso, ou dos outros professores. É um compromisso nosso,
Cada um de nós tem o seu compromisso. Você assumiu esse compromisso quando você se inscreveu no curso. Então, assuma o seu compromisso, né, a partir de agora e faça com que esse compromisso possa ser trazer para você aquele propósito, né, aquele propósito inicial que você tinha quando você entrou no curso e que através dele você consiga contribuir para o propósito das outras pessoas, dos colegas, né, das pessoas que estão convivendo com você durante esse período e que vão ter também a sua responsabilidade, a responsabilidade delas no seu aprendizado. Bom, tem 3 termos, né, que eu coloquei aqui do lado, aqui desse lado, né, que eu acho interessante a gente falar, que são uberização, youtuberização e tiktoterização. Eu criei esses termos, tá? Eles não existem no dicionário. Aliás, uberização não foi eu que criei, não. Eu estou citando uma expressão que tem sido usada bastante. Mas a uberização, e aí só para falar sobre a nossa mudança de comportamento também, que é bastante profunda, né, e interessante da gente pensar sobre isso. Uberização é o seguinte, o Uber, ele mudou a nossa perspectiva. Quando eu falo Uber, é os sistemas de chamar transporte por aplicativo. Uber 99, né, coisa que o valha. Ele mudou a nossa percepção em relação à qualidade do serviço. Vamos só pensar que antes você, para poder chamar um transporte, né, um veículo, você tinha que descobrir um telefone, né, se você não tinha na sua agenda, de um ponto de táxi, né, no interior principalmente, nas capitais o sujeito faz o sinal, fica lá na rua esperando, passa um táxi, mas na nossa região, na nossa realidade regional não é assim. Então você tem que descobrir um telefone de um ponto de táxi, ligar, e você não sabe quanto tempo esse táxi vai demorar para chegar na tua casa, você não sabe quanto você vai pagar, você não sabe quanto tempo vai demorar para chegar do local da sua casa até o local onde você quer ir, você não sabe em que carro, que veículo que você vai, você não sabe quem é o motorista, se é homem, se é mulher, se é velho, se é novo, não, você não sabe nada. Simplesmente você descobre um número, liga para aquele número e é uma incógnita, ou seja, há muitas incertezas, né? No Uber você entra no aplicativo, você vê os carros já onde eles estão, então antes de fazer qualquer coisa você já tem uma ideia se vai ter carro para te atender ou não, né? A partir do momento que você faz o chamado, você já tem o preço, quanto vai custar, você pode escolher o tipo de carro, né? Nas cidades maiores você pode escolher o Uber X, né? O Uber X, o Uber Black e tal, você escolhe o tipo de carro, você já sabe como você pode pagar de diversas formas diferentes, né? Com cartão de débito, com Pix, com dinheiro, se você quiser, né? Diferentemente de táxi, que alguns aceitam cartão, outros não. Hoje a maioria aceita, mas até poucos anos atrás só dinheiro vivo. Você sabe quanto tempo vai demorar para chegar na tua casa, que carro que você vai, você sabe quanto tempo vai demorar para sair da sua casa até chegar no seu destino. Lógico, é aproximado, mas é uma estimativa que antes a gente não tinha nenhuma, era tudo incerto, era uma caixa preta fazer uma ligação para pedir um táxi. E isso deixou a gente muito mal acostumado, né? Ou bem acostumado, eu não sei. Mas a gente pensar bem, usa-se muito essa expressão. Eu estou mal acostumado. Quando a gente é muito bem tratado, a gente fica mal acostumado. E esse mal acostumado refletiu em quase tudo que a gente faz. A gente está muito mais exigente. Então, pense nisso também, não é o assunto aqui da aula, pense também sobre isso. E lógico, nós estamos falando para 94% de pessoas que trabalham no serviço público, né? Um grande volume de pessoas que trabalham no serviço público. Pense sobre isso também. O seu usuário do seu serviço, ele está mal acostumado. Ele tem recebido serviços muito bons, que estão no bolso dele, acessíveis, né, através dos aplicativos do celular, e isso pode se estender a quase tudo. Né? Eu falei de uberização, porque o Uber é um ícone, né? Mas isso serve para o serviço de entrega de comida, serve para alugar quarto, né? O Airbnb, que você reserva, né? Uma hospedagem na casa de alguém e assim por diante. A gente está muito mal acostumado com serviços que são muito bons, na maioria dos casos são quase gratuitos, assim, no caso você não paga para mensalidade, não paga para usar, só paga pelo uso, né? E aí a gente tem pessoas muito mais exigentes. Então, pensando nisso, né, o perfil das pessoas mudou em relação aos serviços, em relação à vida, né, a tudo que a gente precisa. Então pense sobre isso. A youtuberização é um fenômeno de que as pessoas estão cada vez mais querendo agilidade, encontram informação para tudo que elas querem. Né? Você tem um problema na cozinha lá, né, tá vazando uma pia, você entra no YouTube, tem um tutorial para estancar o vazamento. Você quer aprender a consertar
O limpador de para-brisa do carro tem um tutorial para isso, né? Então, você encontra a informação de maneira muito fácil, né? Então, o YouTube virou o nosso oráculo, né, para quase tudo. Antes era o Google, agora é o YouTube, porque a gente quer. Por que virou o YouTube? Porque o acesso ao vídeo, a informação vem muito mais mastigada, direta, rápida, né, conduzida, seria assim, você tem um texto para ler e aí você tem um texto comentado no YouTube, né? O texto comentado ele é mastigado, ele é simplificado, né, para a gente poder entender, então muitas vezes as pessoas preferem isso, e a TikTokterização, isso é até difícil de falar, é que as pessoas não têm mais paciência. Apesar de que grande parte do conteúdo importante, denso, né, para o aprendizado, ele vai estar em artigos longos, artigos científicos de 15 páginas, 20 páginas, em livros de 500 páginas, 600 páginas, os hábitos de consumo mudaram bastante e as pessoas não estão mais habituadas a lerem textos de 20 parágrafos. Então pense nisso, quando você for escrever, quando você for produzir conteúdo no seu trabalho, ou mesmo dentro aqui, né, do nosso ambiente, nos cursos, né, que você for fazer. A concisão é essencial, ser conciso. As pessoas querem, né, o fenômeno do TikTok mostra que as pessoas querem vídeos de 15 segundos e não de 15 minutos. A gente percebe isso até no cinema. Os filmes antigamente, a maioria dos grandes filmes, né, grandes produções, tinham 2 horas de duração, 2 horas e meia. Hoje tem filme de 70 minutos, que são sucessos, porque as pessoas não têm mais paciência de ficar 2 horas e meia sentados na frente de uma tela assistindo um filme. Então isso é um fenômeno que mudou a nossa sociedade e a gente tem que aprender a lidar com esse fenômeno também. E se a gente está falando de educação, e a gente está falando de conteúdo consumido em forma de texto, de áudio, de podcasts, né? Outro fenômeno é o podcast também, que é mais ou menos como o YouTube. É alguém pegar um conteúdo que às vezes é árido, denso e comentar aquilo para mim. Me conta essa história. Eu não quero ter trabalho de tentar entender sozinho, eu quero que alguém me explique, né? Então isso faz parte de um fenômeno que a gente tem que observar, e aí quando você produzir esse conteúdo também, pense nisso, né? O que as pessoas estão querendo ver, ler, assistir, ouvir, e aí produza dentro dessas características. Não adianta hoje a gente tentar criar conteúdos muito longos, textos muito longos, vídeos, né, muito estáticos, né? As coisas têm que ser muito mais dinâmicas, como o TikTok, como o YouTube, né? Você tem que ter um dinamismo que antes as pessoas não ligavam para isso e agora elas não têm mais paciência para o acesso a conteúdo tradicional. Então esses são alguns temas, né, que eu queria tratar nesse início, né, dessa terceira semana, principalmente porque nós vamos ter atividades que são relacionadas a essa Web 2.0, a essa produção de conteúdo colaborativo, e por isso mesmo é que a gente está falando, né, sobre esses fenômenos e a gente não pode deixar de lado, né, o que a gente aprendeu na semana passada, né, comentem, se tiverem dúvidas, né, perguntem, se vocês precisarem, né, quiserem, né, entender algo melhor, tragam isso para discussão no fórum de discussão que está lá no início, para as pessoas, né, para todo mundo poder saber quais são as suas dúvidas. E a gente vai trabalhar agora com metodologias ativas. Nós vamos colocar em prática, né, assim como vocês citaram algumas metodologias, eu citei os nomes e né, vocês comentaram que alguns já utilizaram essas metodologias ativas em algum momento, então agora nós vamos praticar isso, né, nós já estamos praticando de certa forma, vamos praticar mais fortemente nessa semana desse módulo de introdução. E é isso aí, vamos lá, já a gente continua com mais um vídeo aqui do nosso curso de introdução à modalidade EAD.